Então aqui a gente está indo longe, né? Mas por que a gente está indo longe? Porque aqui eu quero dizer que a hiperatividade tem a ver com eu estou procurando algo importante, mesmo que seja um antepassado que, teoricamente, não teria por que eu procurar, porque eu não tive vínculo afetivo com ele. Mas nós temos uma memória genética. Está provado que nós somos 60 mil anos de histórias rastreáveis. Então, quando a gente vai fazer a nossa linha do tempo agora, a gente vai contar uma historinha, quem eu sou, uma biografia, a gente já pode contar 60 mil anos. Entendeu? Se a gente já passou pela Ásia, se a gente passou pela África, de onde... Por onde que a gente fez o nosso caminho, né? Os nossos traços, que tipo de alimentação nós consumíamos. Maravilhoso, né? Eu adoro a ciência. Eu penso que a ciência nos torna muito mais crédulos e muito mais espirituais. Muito mais. Porque ela nos diz, aquele pensamento mágico, ele é mágico mesmo, porque olha aqui, esta criança está hiperativa, talvez porque também ela está procurando um irmão. Mas como ela está procurando um irmão? Tinha só 11 semanas quando eu abortei. Nossa, mal tinha concebido, fez um sangramento, sei lá, deve ter ficado grávida por 5 dias, 8 dias, não sei. Talvez. Então, só as crianças acreditam em coisas maravilhosas, não é? Então, elas carregam para os adultos. Os filhos fazem tudo pelos pais, principalmente quando eles são crianças. Então, os pais estão pensando, a gente tem só aqui 3 filhos. E aquele menino dá-lhe correr para lá e para cá, e aí vai lá no neuropediatra, né? E ele diz, vai ter que tomar Ritalina. Porque, não tem jeito não, vai ter que tomar. E o medicamento é bom, porque isso é uma condição biológica. Vai precisar tomar Ritalina, depois resolve. Não é que resolve, é que transfere, transforma. Entendeu? Então, de hiperativo se transforma num adolescente ansioso ou num adulto agressivo, mas aquela energia está ali. Ela está procurando o seu destino. Qual que é o seu destino? Então, uma reflexão que nós fazemos é, então, esses 3 filhos, um tem 14 anos, outro tem 11 e outro tem 7. O que tem 14 anos é mais filho do que aquele que tem 7? Não. Parabéns. Tem mais tempo de convivência, claro. Mas o que tem 7 anos não é tão filho quanto o de 14 ou de 11? Então, aquele filho que teve como convivência 3 dias, 5 dias ou 18 semanas, não é tão filho quanto? Só que na nossa sociedade, nós desenvolvemos uma crença de que é filho desde que? E é assassinato só se, por exemplo, se tiver síndrome de tal, síndrome de não sei o que, for identificado até não sei que mês de gestação, essa vida pode ser interrompida e não vai ter causado nenhum dano. Nenhum mal precisa ser reparado. Olha, então, esse é um problema cultural. Mas as crianças, elas não estão dentro da cultura, elas estão dentro do amor. E elas vão ficar hiperativas procurando quem? Muitas vezes os irmãos. Porque de repente nesta família tem esses 3 que cresceram, que nasceram, que foram paridos, mas teve outras 2 gestações que não foram a termo. Mas que eles existiram também. E esse menino muitas vezes quando vai desenhar uma família, ele desenha 5 irmãos ao invés de 3. Desenha, daí ele fica conversando como se ele tivesse, assim, mais 2 amiguinhos, fica conversando. Aí a família pensa assim, essas crianças têm um pensamento mágico mesmo, as crianças é assim. Criança é assim, né? Aí vai lá o professor e fala assim, não, você tem que desenhar quantos irmãos você tem. Amigos invisíveis. Mas esses daqui são meus amigos. Por quê? Irmão é amigo, né? É uma delícia ter irmão, um presente, né? Então, como ele não tem a permissão para dizer, ele vai dizer assim, é como se fossem meus irmãos, assim, eu sonho com eles têm até um nome. Aí o professor, ao invés de perguntar, você tem um nome? Né? De repente o professor ainda não fez as oficinas de pedagogia sistêmica, não sabe? Aí ele vai dizer assim, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é o seu pensamento, é a sua ilusão. Então você desenha eles aqui do lado, ó, fora, ó, olha lá. Por
Porque de repente se o professor fizesse esse simples movimento de dizer, porque às vezes a gente tem até um pouquinho mais de irmãos do que contaram pra gente mesmo. Às vezes existe, não é? Às vezes a mamãe perdeu um bebê, às vezes ela nem soube que estava esperando um bebê, não é? Então ela não precisou se intrometer, mas não se intrometeu em nada. E só validou uma informação que a criança estava trazendo para o campo. E de repente essa criança automaticamente, depois que estudou com aquele professor, parou de ser hiperativa. Entenderam? Porque o que aconteceu ali? Incluiu. Não precisa nem ir para psicólogo, nem para neuropediatra. E até esse termo de usar perdeu também não está meio que errado? Mas se perdeu, excluiu. Então, para isso que também serve reunião de pais, né? Para os professores contar para os pais que o filho é certo do jeito que ele é. E não que ele tem que tirar mais nota, que ele tem que melhorar tal e tal comportamento, né? Porque a hora que existe esta relação de inclusão, os pais dizem, nossa, mas que bacana que meu filho é uma criança assim, na sua identidade. E aí a gente pode ajudá-lo a transformar os seus comportamentos. Na lei da compensação funciona assim. Primeiro, o homem e a mulher se cuidam e se respeitam. Porque se eles não se cuidarem, não se respeitarem, eles não vão poder prover os filhos. Os filhos vão perecer. Então, primeiro, eles se cuidam com qualidade, se respeitam com qualidade. E aí eles podem também cuidar dos filhos com qualidade. Quando isso não acontece, os próprios filhos muitas vezes vêm dizer para os pais, pai, eu não queria que você fizesse tanta hora extra ou que você viajasse tanto. Você podia de repente ganhar um pouco menos, mas você podia cuidar melhor de você. Olha, você vive aí nervoso, ou com essa pressão alta, ou com essa gastrite. Pai, você cuida tanto de mim, você me provê com uma ótima escola. A gente sabe disso, né? O que eu estou falando aqui não é... Isso é... Por quê? Porque as crianças sabem que quando os pais não estão se cuidando enquanto adultos, ela está ameaçada. Então, na lei da compensação significa, os grandes, eles precisam cuidar de si para que eles possam cuidar dos pequenos. E isso faz parte também da ordem. Quando nós estamos num avião, o que diz? A moça lá, a comissária, o que ela diz? Em caso de despressurização da cabine, máscaras, e aí cairão meia dúzia de máscara na sua mão. Porque os pobres coitados que estão à sua volta, todos precisam ser acudidos primeiro. E por último você coloca a máscara em você. É assim? Isso, parabéns. E por que em algumas famílias é isso que acontece? Aliás, na maioria delas. Os pais falam, mas eu faço tudo por vocês, meus filhos. E por que de repente vocês não estão tirando boas notas? Ou por que vocês não estão felizes? Ou por que vocês estão se comportando assim? Por quê? Porque eles estão mostrando para os pais, se vocês se cuidassem bem, a gente respeitaria a liderança de vocês. Vocês teriam congruência, teriam coerência e nós respeitaríamos a liderança de vocês. Como vocês se dão uma atenção de segunda, de terceira qualidade, o tipo de atenção que nós vamos dar para a gente é o mesmo que a gente está vendo vocês darem para vocês. Entendeu? Porque os atos, os sistemas reconhecem os atos, os sistemas não reconhecem as palavras. Vai lá e fala assim para a plantinha, ai querida, eu adoro você, bom dia, né? Boa tarde, né? Aí tinha lá a dona Vani, ela dizia assim, ai dona Carmelita, suas avencas são tão lindas. Ah, mas eu sei, as minhas avencas elas não são assim, nem vão para frente, porque eu acho que eu não converso com elas. Aí a minha mãe falava, olha dona Vani, mas também precisa pôr água e pôr adubo. Entenderam? Tudo bem que de repente o som, né, a vibração pode ajudar uma plantinha a ficar mais exuberante. Mas se não tem a atitude da água, do adubo, não adianta, né? Vai morrer mesmo, vai morrer murcho. Então os sistemas, ele reconhece a atitude acima da palavra. Entendeu? Acima da teoria, o sistema reconhece a atitude. Então, quando os pais pensam, eu amo tanto esses filhos. Quem que são os filhos? O que a gente já aprendeu na aula 1? Quem que são os filhos? São os pais. E se eu quero cuidar tão bem dos meus filhos e eu não cuido bem de mim,
esses filhos se sentirão bem cuidados? Não. Certo? Então, numa família, são todos majestades, mas os pais são os reis, as rainhas, rei, rainha e príncipes. Aí tem equilíbrio. Se esse rei, se essa rainha começa a se sentir príncipe e dizer que os príncipezinhos, que agora são o rei e a rainha, eles ficam desorientados. Desorientados. E a gente observa o que é constatado, né? Que daí vai lá a Super Nani, né? Esse grita com aquele grita com esse chega atrasado, esse não estende a cama, esse come chocolate a todo momento, né? Vai ter que ter lá uma Super Nani. Só que se não modificar a congruência, a atitude dos adultos com relação à vida, as crianças vão só imitar esse adulto. Por quê? Porque atua sobre nós o princípio da compensação. Eu só posso oferecer para mim aquilo que eu vejo que você oferece para você. Porque o sistema não pensa diferente. Uma coisa é o jeito que você se trata, outra coisa é o jeito que você me trata. Não existe isso. Tanto é que numa família, vem lá um bebezinho. E o bebezinho tem só 2 meses. Ai, um cuticute, parece que está ali, né? Assim, numa redoma, né? Todo bem cuidado, fofo, macio, lindo. E os pais pensam, ai, a gente faz tudo por ele. E esse bebê começa a ter cólica, começa a ter cólica, começa a ter cólica. E se vai num pediatra bem consciente, ele vai fazer muitas perguntas e vai dizer, mas não tem nada na alimentação, nada que justifique ele ter essas cólicas. Aí esse pediatra iria perguntar, se for um pediatra sistêmico, como que está a sensação de segurança em relação à sobrevivência dentro da família? Está passando por alguma ameaça no trabalho, financeira? Como é que está ali a família próxima, o pai e a mãe? Ou a babá que cuida todo dia, que já estabeleceu um vínculo de energia com a criança. E talvez essa família vai dizer, mas é claro, nós estamos passando por um momento super complexo. Porque ao mesmo tempo que o pai está com possibilidade de ascensão na carreira, ele também está com possibilidade de talvez, ao invés disso funcionar muito bem, de não funcionar nada. E de repente ele ter que fazer todo um ajuste mesmo, de procurar um outro trabalho, de não dar certo esse projeto. Então, nós estamos nos sentindo inseguros. Não, mas a gente nem fala disso em casa, porque é tão lindo o bebê que quando a gente vê, a gente até esquece. Mas precisa falar? Não precisa. Porque os bebês, os animais e as plantas, percebem? Elas estão no nós. Elas percebem as atitudes, porque atitudes são energias. Então não precisa falar. Uma pessoa não precisa falar, eu não gosto de cachorro para ser atacada por um cachorro. Ela não precisa falar, eu tenho pavor de cachorro e eu não vejo você, eu tenho vontade de sair correndo, fugir de você, eu só fico se você agarrar aqui na minha calça, se eu for obrigado, para o cachorro ter um movimento de ataque. Entenderam? Uma pessoa não precisa falar para a plantinha assim, eu não gosto de você, porque de repente ela nem está enxergando a plantinha, mas ela foi numa casa e ela sentiu, mas por que eu não tenho isso tudo? Eu queria tanto também. Mas não foi maldade, ela só pensou assim. Ela teve uma energia de menos, de retração, de sentir, eu queria, mas eu não tenho. Puxa, por que isso aqui existe aqui e não existe na minha vida? Aquela plantinha que nem foi olhada, que ninguém falou nada com ela, a pessoa vai embora e a plantinha está murcha. Porque as plantas, os animais e as crianças, eles vibram no nós. À medida que nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto, nós esquecemos que nós vibramos no nós também. Então a gente tem uma dor de estômago, a gente esquece que é porque a gente esteve num ambiente muitas vezes competitivo e que a gente precisou se proteger. E que talvez a gente está vivendo num ambiente de muita inveja, de muito eu quero para mim aquilo que você tem para você, eu não sei como ter, então... E aí a gente vai no médico, a gente diz, eu estou com gastrite. Ele faz os exames e fala, você está com gastrite. Entenderam como é? Porque a gente já intelectualizou a vida. Daí a gente esquece de cuidar daquilo que está no nosso entorno. Mas nós também vibramos no nós. Só que nós esquecemos, então, aparentemente, estamos separados e não atua tanto como para as crianças, mas atua também. Então, na lei da compensação, o tempo todo nós vamos retribuir aquilo que nós recebemos. Então,
quando os filhos não estão reconciliados com os pais, quando a gente está aborrecido com eles, de algum modo, e é sempre com razão, eu quero falar com vocês que é com razão, tem razão, os filhos permanecem doentes, pobres e infelizes. Quando a gente vê uma pessoa que ela não tem prosperidade, que ela não tem saúde, que ela não tem felicidade, é porque ela está retribuindo aquilo que ela sente que ela recebeu dos pais. Então, quando nós nos reconciliamos com os nossos pais, os primeiros sinais são remissão de sintomas, natural de sintomas, prosperidade e alegria no coração. A depressão, por exemplo, é um sinal de violação da lei do princípio da compensação. Ao invés de eu receber dos meus pais, eu precisei antes oferecer e eu fiquei exaurido. Então, ao invés de eu ter a alegria de receber, eu precisei cuidar deles. E se eu precisei cuidar deles e oferecer para eles e ser o grande, o que pensava, o que cuidava, logo, cadê a minha alegria? Porque a alegria do filho é receber dos pais e não ter que ser o grande diante dos pais. Esse é o movimento da depressão, por exemplo. Então, a ordem também é esse movimento de respeitar o lugar certo. Lugar dos pais, eles são os grandes. Rei, rainha e príncipes. E aí tudo funciona bem. Senão, eles serão reis e rainhas e cadê? E agora? Eles são órfãos. E eles vão se fragilizar. Isso aí são as pessoas que nós observamos que elas são muito competitivas, que elas não respeitam o lugar do outro. Porque na casa elas tiveram a liberdade de tomar o lugar dos pais. Elas não passaram pelas etapas de pequeno para depois tornar-se adulto e ter os seus próprios filhos e perante os filhos tornar-se o grande. A ordem, ela é o princípio básico da prosperidade. Onde tem ordem, tem progresso. É o princípio da prosperidade, é a ordem. Então, se um país quer ter prosperidade, ele precisa ter ordem. E todos nós sabemos qual é a ordem correta de tudo. Numa família, a ordem é que todos aqueles que pertencem precisam ter um bom lugar. E que aqueles que vieram primeiro têm precedência. Por isso que nós honramos os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais. E aqueles que honram os seus antepassados, eles serão honrados pelos seus descendentes. E ele se fortalece. Porque aí está tudo no lugar certo.